Capítulo 15. Meu pai, o imperador Padixa, me pegou pela mão um dia e senti, usando os métodos ensinados por minha mãe, que ele estava transtornado. Ele me levou ao salão dos retratos, até a egocópia do duque Leto Atreides. Notei a forte semelhança entre eles, meu pai e aquele homem no retrato, ambos com rostos magros e elegantes, traços bem marcados e dominados por olhos frios. Filha princesa, meu pai disse, como eu queria que você fosse mais velha quando chegou a hora de este homem escolher uma mulher. Meu pai tinha 71 anos na época e não parecia mais velho que o homem no retrato. Eu tinha apenas 14, mas lembro-me de ter deduzido, naquele instante, que meu pai, no fundo, desejava que o duque tivesse sido seu filho e que não via com bons olhos as necessidades políticas que fizeram deles inimigos. Na casa de meu pai, da princesa Irulan. Seu primeiro encontro com as pessoas que ele recebera ordens para matar deixou o Dr. Kynes abalado. Ele se orgulhava de ser um cientista para quem as lendas não passavam de pistas interessantes a apontar raízes culturais. Mas o menino se encaixava na antiga profecia de maneira tão precisa. Ele tinha os olhos do demandante e o ar de candura reservada. Naturalmente a profecia não especificava se a deusa mãe traria o Messias consigo ou se iria gerá-lo ali mesmo. Ainda assim havia aquela estranha correspondência entre a predição e aquelas pessoas. Eles se encontravam no meio da manhã em frente ao prédio da administração do campo de pouso de Arraquina. Um ornitóptero sem marcas de identificação estava pousado ali perto, zumbindo baixinho em modo de espera, tal qual um inseto sonolento. Um guarda Atreides estava ao lado do veículo com a espada desembainhada e cercada pela ligeira distorção do ar provocada por um escudo. Kynes sorriu desdenhosamente ao ver o padrão do escudo e pensou: Arrax tem aí uma surpresa reservada para eles. O planetólogo ergueu uma das mãos, fez sinal para seus guardas Fremen recuarem. Continuou avançando a passos largos em direção à entrada do prédio, o buraco negro na rocha revestida de plástico. Tão exposto aquele prédio monolítico, ele pensou, tão menos conveniente que uma caverna. O movimento na entrada chamou a atenção dele. Deteve-se aproveitando o momento para ajeitar o manto e o posicionamento do traje estilador sobre o ombro esquerdo. As portas da entrada se escancararam. Guardas Atreides saíram rapidamente, todos eles armados até os dentes, atordoadores de carga lenta, espadas e escudos. Atrás deles vinha um homem alto de rosto aquilino, pele e cabelos morenos. Ele vestia um manto juba com o timbre dos Atreides no peitilho e o usava de maneira que denunciava sua falta de familiaridade com a roupa. A veste adheria às pernas do traje estilador de um dos lados. Faltava à roupa um ritmo solto que acompanhasse a cadência dos passos. Ao lado do homem caminhava um jovem com os mesmos cabelos negros, mas de rosto mais arredondado. O garoto parecia pequeno para os 15 anos que Kynes sabia ser sua idade. Mas o corpo jovem dava a impressão de autoridade, de confiança impecável, como se o menino visse e conhecesse coisas que os outros não conseguiam enxergar. Ele vestia o mesmo manto elegante do pai, mas com uma naturalidade que levaria qualquer um a pensar que o garoto sempre usara aquelas roupas. Uma diz saberá das coisas que os outros não enxergam, dizia a profecia. Kynes chacoalhou a cabeça dizendo a si mesmo: são apenas pessoas. Acompanhando os dois, e como eles vestidos para o deserto, vinha um homem que Kynes reconheceu: Gurney Halleck. Kynes expirou profundamente para conter seu ressentimento em relação a Halleck, que o havia instruído quanto à maneira de se portar diante do duque e de seu herdeiro. Você pode chamar o duque de Milord ou Sire. Bem-nascido também está correto, mas geralmente fica reservado para ocasiões mais formais. Pode se dirigir ao filho como jovem mestre ou Milord. O duque é um homem indulgente, mas não tolera muita intimidade. E Kynes pensou ao ver o grupo se aproximando. Eles logo aprenderão quem é o mestre em Arrax. Mandaram aquele mentate me interrogar metade da noite, não foi? Esperam que eu lhes sirva de guia numa inspeção das minas de especiaria, não é? O significado das perguntas de Hawat não escapara a Kynes. Eles queriam as bases imperiais, e era óbvio que ficaram sabendo das bases por meio de Idaho. Farei Stilgar mandar a cabeça de Idaho a esse duque, Kynes disse consigo mesmo. A comitiva do duque estava agora a apenas alguns passos de distância, e seus pés enfiados nas botinas trituravam a areia. Kynes fez uma reverência. Milord Duque.
Quando o ecólogo havia se aproximado do vulto solitário ao lado do ornitóptero, Leto tinha estudado. Alto, magro, vestido para o deserto com manto folgado, traje estilador e botas de cano baixo. O capuz do homem tinha sido atirado para trás e o véu pendia de lado, revelando cabelos longos e ruivos e uma barba esparsa. Os olhos eram daquele azul sobre azul sob as sobrancelhas grossas. Vestígios de manchas escuras sujavam-lhe a face ao redor dos olhos. Você é o ecólogo, disse o Duque. Preferimos o título antigo por aqui, milord, Kynes disse. Planetólogo. Como quiser, o Duque disse. Olhou para Poe. Filho, este é o juiz da transição, o árbitro da disputa, o homem incumbido de garantir que as formalidades sejam obedecidas em nossa pretensão ao domínio deste feudo. Olhou para Kynes. E este é meu filho? Milord, Kynes disse. Você é Fremen? Poe perguntou. Kynes sorriu. Sou aceito tanto no Siete quanto na aldeia, jovem mestre. Mas estou a serviço de Sua Majestade. Sou o planetólogo imperial. Kynes assentiu, impressionado com a sensação de força que o homem transmitia. Halleck havia apontado Kynes para Poe desde uma das janelas superiores do prédio da administração. Aquele homem ali com a escolta Fremen que estava andando na direção do ornitóptero agora. Poe tinha inspecionado Kynes brevemente com o binóculo, reparando na boca retilínea e rígida, na testa alta. Halleck dissera ao pé do ouvido de Poe. Tipinho esquisito. Sua maneira de falar é precisa, breve, bem definida, afiada. E o Duque atrás dele dissera. É um cientista. Agora a apenas alguns passos do homem, Poe sentia a força de Kynes, o impacto daquela personalidade como se o homem tivesse sangue real, como se tivesse nascido para comandar. Creio que temos de agradecer a você por nossos trajes estiladores e por estes mantos, disse o Duque. Espero que tenham servido, milord, Kynes disse. São de confecção Fremen e foram feitos o mais próximo possível das medidas que seu homem aqui, Halleck, me deu. Fiquei preocupado com o fato de você ter dito que não poderia nos levar ao deserto a menos que usássemos essas roupas, disse o Duque. Temos condições de carregar bastante água. Não é nossa intenção ficar muito tempo fora e teremos cobertura aérea. A escolta que se vê lá em cima agora mesmo. É improvável que sejamos abatidos. Kynes o encarou. Vendo a pele rica em água, falou com frieza. Nunca discuta probabilidades em Arrax. Fale apenas de possibilidades. Dirige-se ao Duque como Milord ou Sire. Leto fez um sinal com a mão, o código que dizia a Halleck para desistir, e falou. Nossos costumes são novidades por aqui, Gurney. Precisamos fazer concessões. Como quiser, Sire. Estamos em dívida com o Sr. Dr. Kynes, Leto disse. Esses trajes e a consideração por nosso bem-estar serão lembrados. Por impulso, Poe recordou uma citação da Bíblia C.O. e disse. O presente é a bênção do rio. As palavras soaram alto demais no ar. Os homens da escolta Fremen que Kynes havia deixado na sombra do prédio da administração e que descansavam de cócoras, levantaram-se num salto e começaram a cochichar, visivelmente agitados. Um deles gritou. Lisan Algaib! Kynes deu meia volta, fez um sinal breve e cortante com uma das mãos, acenou para os guardas se afastarem. Eles recuaram, resmungando entre si, e em fila contornaram o prédio. Muito interessante, Leto disse. Kynes olhou duramente para o Duque e para Poe, depois disse. Muitos nativos do deserto são supersticiosos. Não dê atenção a eles. Não fazem por mal. Mas ele pensou nas palavras da lenda. Eles irão vos saudar com as sagradas escrituras, e vossos presentes serão uma bênção. A avaliação que Leto tinha feito de Kynes, baseada parcialmente no breve relatório verbal de Hawat, precavido e cheio de suspeitas, cristalizou-se de repente. O homem era Fremen. Kynes viera acompanhado de uma escolta Fremen, o que poderia significar simplesmente que os Fremen estavam colocando à prova sua liberdade recém-adquirida de entrar nas áreas urbanas, mas parecia ser uma guarda de honra. E, com sua atitude, Kynes demonstrava ser um homem orgulhoso, acostumado à liberdade, e eram apenas suas próprias suspeitas que continham sua língua e seus modos. A pergunta de Poe tinha sido direta e pertinente. Kynes havia se tornado um nativo. Não acha melhor irmos, Sire? Halleck perguntou. O Duque assentiu. Pilotarei meu próprio tóptero. Kynes, pode se sentar na frente comigo para mostrar o caminho.
Você e Paul ficam no banco de trás. Um momento, por favor, Kynes disse. Com sua permissão, Sire, tenho de verificar a segurança de seus trajes. O Duque começou a falar, mas Kynes insistiu. Preocupo-me com minha pele tanto quanto com a sua, milord. Sei muito bem que quem terá a garganta cortada se algum mal acontecer a vocês dois enquanto estiverem sob meus cuidados. O Duque franziu o anseio, pensando. Que momento mais delicado. Se eu me recusar, poderia ofendê-lo. E esse homem pode ter um valor incomensurável para mim. Contudo, deixá-lo entrar em meu escudo, tocar na minha pessoa, quando sei tão pouco sobre ele? Os pensamentos passaram rapidamente pela cabeça dele, com a decisão logo em seu encalço. Estamos em suas mãos, disse o Duque. Deu um passo à frente e abriu seu manto. Viu Halleck ficar nas pontas do pé, aprumado e alerta, mas sem sair do lugar. E se pudesse nos fazer a gentileza, disse o Duque. Eu gostaria que alguém que convive tão de perto com o traje o explicasse. Certamente, Kynes disse. Ele tateou por baixo do manto em busca dos lacres dos ombros, falando enquanto examinava o traje. É basicamente um microsanduíche, um filtro de alto desempenho e um sistema de trocas de calor. Ele ajustou a vedação dos ombros. A camada em contato com a pele é porosa. A transpiração atravessa, depois de ter resfriado o corpo. É quase o processo de evaporação normal. As duas camadas seguintes. Kynes apertou o traje no peito. Tem filamentos de troca de calor e precipitadores de sal. O sal é reaproveitado. O Duque ergueu os braços a um gesto de Kynes e comentou. Muito interessante. Respire fundo, Kynes disse. O Duque obedeceu. Kynes examinou os lacres das axilas, ajustou um deles. Os movimentos do corpo, principalmente a respiração, disse ele, é um pouco de ação osmótica. E um pouco de ação osmótica propiciam a força de bombeamento. Ele afrouxou ligeiramente o traje no peito. A água reaproveitada circula até bolsas coletoras das quais você a retira por meio deste tubo que fica preso ao pescoço. O Duque recolheu o queixo e abaixou a cabeça para ver a ponta do tubo. Eficaz e conveniente, ele disse. Boa engenharia. Kynes se ajoelhou e examinou os lacres das pernas. A urina e as fezes são processadas na almofada das coxas, ele disse. E se levantou e apalpou a gola do traje, ergueu ali uma aba divisória. No alto deserto você usa este filtro no rosto, com este tubo nas narinas. Estes obturadores garantem um encaixe perfeito. Inspire pelo filtro da boca, expire pelo tubo nasal. Com um traje frame em boas condições, você não perderá mais do que um dedal de umidade por dia, mesmo se estiver no Grande Ark. Um dedal por dia, o Duque disse. Kynes apertou um dedo contra a almofada do traje sobre a testa e disse. Isso pode friccionar um pouco. Se começar a incomodar, por favor avise-me. Posso apertar um pouco mais. Obrigado, disse o Duque. Ele moveu os ombros quando Kynes se afastou e percebeu que o traje realmente parecia melhor agora. Mais apertado e menos incômodo. Kynes voltou-se para Paul. Agora vamos dar uma olhada em você, rapaz. É um bom homem, mas terá de aprender a se dirigir a nós da maneira correta, pensou o Duque. Paul esperou passivamente enquanto Kynes inspecionava o traje. Tinha sido uma sensação esquisita vestir a roupa escorregadia e cheia de pregas. Em sua pré-consistência, ele sabia com absoluta certeza que nunca havia usado um traje estirador antes. E contudo, cada gesto de ajustar as linguetas aderentes sob a orientação desastrada de Gurney parecera natural, instintivo. Ao apertar o peito para obter o bombeamento máximo com o movimento da respiração, ele sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Ao apertar bem as linguetas do pescoço e da testa, ele sabia que era para evitar as bolhas provocadas pelo atrito. Kynes se impertigou e recuou um passo, com uma expressão confusa. Você já tinha usado o traje de estirador antes? Ele perguntou. Essa é a primeira vez. Então alguém o ajustou para você? Não. Você deixou as botinas frouxas nos tornozelos. Que ele disse para fazer isso? Parecia o jeito certo. E é mesmo. Kynes coçou o queixo pensando na lenda. Ele conhecerá vossos costumes como que desde o berço. Estamos perdendo tempo, disse o Duque. Ele apontou para o tóptero que os aguardava e seguiu na frente, respondendo à continência do guarda com um aceno de cabeça. Subiu e entrou, prendeu o cinto de segurança, verificou os controles e os instrumentos. A nave estalou quando os demais subiram a bordo.
Kynes colocou o cinto e concentrou-se no conforto acolchoado da aeronave. O luxo delicado dos estofos verdes acinzentados, o brilho dos instrumentos, a sensação de ar filtrado e limpo em seus pulmões quando as portas se fecharam e os exaustores foram ligados. Tão cômodo, ele pensou. Tudo em ordem, Sire. Halleck disse. Leto acionou as asas, sentiu-as bater uma vez e então duas. Estavam no ar 10 metros depois, com as asas totalmente recolhidas, impelidos pelos jatos posteriores numa ascensão sibilante e quase vertical. Para o sudeste, por cima da muralha escudo, Kynes disse. Foi lá que mandei seu areneiro mestre concentrar o equipamento. Certo. Inclinando lateralmente o tóptero, o Duque entrou em formação com sua cobertura aérea e as outras naves assumiram posições de guarda enquanto se dirigiam para o sudeste. O projeto e a manufatura desses trajes tiradores indicava um grau elevado de sofisticação, o Duque. Indica um grau elevado de sofisticação, o Duque comentou. Um dia desses, quem sabe, eu mostro a vocês uma fábrica do Siete, Kynes disse. Seria interessante, o Duque disse. Vi que os trajes também são manufaturados em algumas cidades fortificadas. Cópias inferiores, Kynes disse. Todo duneiro que preza sua vida usa um traje Fleming. Ele limitará a perda de água a 1 dedal por dia? Corretamente trajado, com o gorro bem justo na testa e todos os lacres em ordem, você perderá água principalmente pela palma das mãos, Kynes disse. Você pode vestir luvas do traje se não estiver usando as mãos para fazer algo importante. Mas, no alto deserto, a maioria dos Fremen passa nas mãos o sumo das folhas do arbusto de creosoto. Isso inibe a transpiração. O Duque olhou para baixo e para a esquerda para a paisagem acidentada da muralha escudo. Abismos de pedras tortuosas, trechos castanhos amarelados cortados pelas linhas negras das falhas geológicas. Era como se alguém tivesse deixado o solo despencar do espaço e o abandonado ali onde caiu. Atravessaram uma bacia rasa com um contorno nítido de areia cinzenta que se espalhava depressão adentro a partir de um desfiladeiro que se abriu ao sul. Os dedos de areia deslizavam para dentro da bacia, um delta seco delineado com a rocha mais escura. Kynes se recostou, pensando na pele rica em água que ele havia tocado sobre os trajes tiradores. Eles usavam cinturões escudos sobre os mantos, atordoadores de carga lenta nas cinturas, transmissores de emergências do tamanho de moedas pendurados em cordões em volta do pescoço. Tanto o Duque quanto o filho carregavam punhais embanhados junto ao pulso e as bainhas pareciam bem usadas. Aquelas pessoas pareciam a Kynes uma combinação estranha de delicadeza e força militar. Havia nelas uma atitude totalmente diferente da dos Harkonnen. Quando fizer seu relatório ao Imperador sobre a mudança de soberania, você dirá que seguimos as regras? Leto perguntou. Ele olhou para Kynes e depois de volta ao curso que tomavam. Os Harkonnen partiram. Vocês chegaram, Kynes disse. E tudo está como deveria ser? Leto perguntou. Uma tensão momentânea mostrou-se na contração de um músculo da mandíbula de Kynes. Como planetólogo e juiz da transição, sou súdito direto do Império, milord. O Duque sorriu sinistramente. Mas nós dois conhecemos a realidade. Devo lembrá-lo que Sua Majestade apoia meu trabalho. Verdade? E qual é o seu trabalho? No breve silêncio que se fez, Paul pensou. Ele está pressionando demais o tal Kynes. Paul olhou para Halleck, mas o guerreiro menestral fitava a paisagem estéril lá fora. Kynes falou com toda a formalidade. Você, naturalmente, se refere a meus deveres como planetólogo. Naturalmente. Em grande parte trata-se de biologia e botânica de terras áridas. Alguma pesquisa geológica, coleta e análise de amostras de solo. As possibilidades de um planeta inteiro nunca se esgotam. Você também pesquisa a especiaria? Kynes se virou e Paul reparou na tensão dos maxilares do homem. Que pergunta curiosa, milord. Não se esqueça de que este agora é meu feudo. Meus métodos e dos Harkonnen são diferentes. Não me importa se você estuda a especiaria, desde que divida comigo o que descobrir. Ele olhou para o planetólogo. Os Harkonnen desencorajavam a pesquisa da especiaria, não é? Kynes devolveu o olhar sem responder. Pode falar francamente, disse o Duque, sem temer por sua vida. A corte imperial de fato está bem longe, Kynes murmurou. E pensou. O que esse invasor aguado está esperando? Acha que sou tão burro a ponto de abraçar a causa dele?
O Duque deu uma risadinha sem desviar sua atenção do curso. Percebo a nota ácida em sua voz, senhor. Chegamos sem fazer cerimônia com o nosso bando de assassinos domesticados, não é? E esperamos que vocês percebam de imediato que somos diferentes dos Harkonnen. Vi a propaganda com que vocês inundaram as comunidades Siete e as vilas, Kynes disse. Adorem o Duque Bonzinho, seu departamento de... Agora escute aqui, gritou Halleck, afastou bruscamente sua atenção da janela e inclinou-se para a frente. Paul pousou uma das mãos sobre o braço de Halleck. Gurney, disse o Duque. Olhou para trás. Este homem passou muito tempo sob o domínio dos Harkonnen. Halleck se recostou. Sim, senhor. Aquele seu Hawat é muito sutil, Kynes disse. Mas o objetivo dele é bem óbvio. Vai abrir aquelas bases para nós, então? O Duque perguntou. Kynes falou lacônico. São propriedade de Sua Majestade. Não estão em uso? Poderiam estar? Sua Majestade concorda? Kynes olhou duramente para o Duque. Arrax poderia ser o Erdin se seus soberanos parassem de procurar a especiaria e olhassem para a frente. Não respondeu minha pergunta, o Duque pensou, e ele disse. Como é que um planeta vai se tornar o Erdin sem dinheiro? E de que serve o dinheiro? Kynes perguntou. Se não se consegue comprar os serviços de que se precisa. Ah, agora sim, o Duque pensou. E ele disse. Discutiremos isso outra hora. Neste exato momento, creio que estejamos chegando ao limite da muralha escudo. Mantém o mesmo curso? O mesmo curso, murmurou Kynes. Paul olhou pela janela abaixo. Abaixo deles, o terreno acinzentado começava a formar pregas inclinadas, descendo na direção de uma superfície de uma planície rochosa e desolada de uma saliência de gume afiado. Para além da saliência, dunas em meia-lua marchavam rumo ao horizonte, e aqui, ali ao longe, via-se uma nódoa sombria, um borrão mais escuro que indicava algo que não era areia. Afloramentos de rochas, talvez. No ar perturbado pelo calor, não havia como Paul ter certeza. Há alguma planta lá embaixo? Paul perguntou. Algumas, Kynes disse. A zona de vida desta latitude costuma apresentar o que chamamos de pequenos ropeadores de água, adaptados a roubar a umidade uns dos outros e a consumir rapidamente os vestígios de orvalho. Algumas partes do deserto pululam com formas de vida, mas todas elas aprenderam a sobreviver nessas condições inclementes. Se vocês se virem presos lá embaixo, terão de imitar essas formas de vida para não morrer. Quer dizer, roubar a água um dos outros? Paul perguntou. A ideia lhe pareceu ultrajante e sua voz denunciava essa emoção. Acontece, disse Kynes, mas não foi bem o que quis dizer. Veja, meu clima exige uma atitude especial em relação à água. Você pensa na água o tempo todo, não desperdiça nada que contém umidade. E o Duque pensou, meu clima. Vire 2 graus mais para o sul, milord, Kynes disse. Há uma ventania vindo do oeste. O Duque assentiu. Tinha visto a massa ondulante de poeira castanha amarelada naquela direção. Ele inclinou o tóptero e fez a volta, reparando na maneira como as naves da escolta, ao virarem para acompanhá-lo, refletiam a cor laranja e leitosa da luz refratada pela poeira. Isso deve nos fazer passar ao largo da tempestade, Kynes disse. Aquela areia deve ser perigosa para quem entra nela voando, Paul disse. É verdade que é capaz de cortar os metais mais resistentes? Nesta altitude não é areia, e sim poeira, Kynes disse. O perigo é a falta de visibilidade, a turbulência e o entupimento das entradas de ar dos motores. Veremos de fato a mineração da especiaria hoje? Paul perguntou. Muito provavelmente, Kynes disse. Paul se recostou no assento. Tinha usado as perguntas de sua hiperpercepção para fazer o que sua mãe chamava de registrar a pessoa. Ele tinha Kynes agora. O tom de voz, cada detalhe do rosto e do gestual. Uma prega nada natural na manga esquerda da túnica do homem indicava a bainha de uma arma. Na cintura havia uma protuberância estranha. Diziam que os homens do deserto usavam uma faixa na cintura na qual enfiavam pequenos utensílios. Talvez as protuberâncias se devessem a essa faixa. Certamente não se tratava de um cinturão escudo secreto. Um broche de cobre onde se via gravada a imagem de uma lebre fechava a gola do manto de Kynes. Um outro broche menor, com uma imagem parecida, pendia da ponta do capuz que ele trazia jogado para trás sobre os ombros. Halleck se contorceu no assento ao lado de Paul, esticou o braço até o compartimento traseiro e de lá tirou seu basilete.
Carne se virou para olhar quando Halleck começou a afinar o instrumento. Depois voltou sua atenção para o curso que seguiam. O que gostaria de ouvir, jovem mestre? Halleck perguntou. Escolha você, Gurney, Paul disse. Halleck se inclinou para deixar o ouvido bem perto da caixa de ressonância, tocou uma corda e cantou baixinho. Nossos ancestrais comeram o maná do deserto, nos lugares ardentes onde nascem os ciclones. Senhor, salvai-nos daquela terra horrível. Salvai-nos da terra seca e sedente. Carnes olhou para o Duque e disse: Milord realmente anda com um número reduzido de guardas. Todos eles são homens de muitos talentos como este? Gurney, riu o Duque. Gurney é único. Gosto de tê-lo comigo por causa dos olhos. Os olhos deles deixam passar pouca coisa. O planetólogo franziu o senho. Sem perder o compasso da música, Halleck se intrometeu. Pois sou como a coruja do deserto, ó. Sou como a coruja do deserto. O Duque estendeu a mão, tirou um microfone do painel de instrumentos, ligou-o com o polegar e disse: Líder para a escolta gema, objeto voador às 9 horas, setor B. Identificação? É só uma ave, Carne disse e acrescentou. Tem olhos aguçados. O alto-falante do painel chiou e então. Escolta gema, objeto examinado em amplificação máxima. É uma ave de grande porte. Paul olhou em direção indicada, viu o ponto distante, um pingo de movimento intermitente, e percebeu como seu pai deveria estar agitado. Todos os sentidos estavam em alerta total. Não sabia que existiam aves desse porte tão dentro do deserto, o Duque disse. É provavelmente uma águia, Carnes disse. Muitas criaturas se adaptaram a este lugar. O ornitóptero passou velozmente sobre uma planície rocha e árida. A 2.000 metros de altitude, Paul olhou para baixo e viu a sombra enrugada da nave e sua escolta. A terra lá embaixo parecia plana, mas as ondas de sombra contavam outra história. Alguém já escapou do deserto a pé? Duke perguntou. A música de Halleck cessou. Ele se inclinou para a frente com o intuito de escutar a resposta. Não das profundezas do deserto, Carnes disse. Homens já escaparam da segunda zona várias vezes. Sobreviveram porque cruzaram áreas rochosas onde os vermes raramente vão. O timbre da voz de Carnes prendeu a atenção de Paul. Percebeu que seus sentidos entravam em alerta, como se tivessem sido treinados para fazer. Ah, os vermes, o Duque disse. Tenho de ver um deles um dia desses. Pode ser que vejam hoje, Carnes disse. Onde há especiaria, há vermes. Sempre? Halleck perguntou. Sempre. Há alguma relação entre o verme e a especiaria? Perguntou o Duque. Carnes se virou e Paul viu o homem morder os lábios a falar. Eles defendem as areias da especiaria. Cada verme tem um território. Quanto à especiaria, quem sabe? Os espécimes de vermes que examinamos levam-nos a desconfiar que ocorrem reações químicas complicadas em seus corpos. Encontramos traços de ácido clorídrico nos dutos e formas ácidas ainda mais complicadas em outros pontos. Vou dar a você minha monografia sobre o assunto. E os escudos não servem como defesa? Perguntou o Duque. Escudos, zombou Carnes. Se ativar um escudo na zona dos vermes, terá selado seu destino. Os vermes ignoram os limites territoriais, vêm de muito longe para atacar um escudo. Nenhum homem que usasse escudos sobreviveu a um ataque desses. Como é que se abate um verme então? A aplicação do choque elétrico de alta voltagem a cada segmento anelar separadamente é a única maneira conhecida de matar e preservar um verme inteiro, Carnes disse. Podem ser atordoados e feitos em pedaços por explosivos, mas cada segmento anelar tem vida própria. Fora as armas atômicas, não conheço um explosivo de poder suficiente para destruir por completo um verme grande. São incrivelmente resistentes. Por que ninguém tentou examiná-los? Perguntou Paul. Muito caro, Carnes disse. Muita área para cobrir. Paul se recostou em seu cantinho. Seu sentido para a verdade, a percepção das nuances de tom de voz, dizia que Carnes estava mentindo e contando meias verdades. E ele pensou: se houver uma relação entre os vermes e a especiaria, matar os vermes destruiria a especiaria. Ninguém terá de escapar do deserto tão cedo, o Duque disse. É só disparar este pequeno transmissor no pescoço e o socorro estará a caminho. Todos os nossos operários usarão um desse muito em breve. Vamos criar um serviço de resgate especial. É muito louvável, Carnes disse. Você fala como se não concordasse, disse Duque.
Concordar? Claro que concordo, mas isso não adiantará muita coisa. A eletricidade estática das tempestades de areia encobre muitos sinais. Os transmissores curto-circuitam. Já tentaram isso antes, sabe? Já tentaram isso antes? Nossa, já tentaram isso antes, sabe? A Hacks é dura com os equipamentos. E se você é caçado por um verme, não tem muito tempo. Em geral, não mais que 15 ou 20 minutos. O que você aconselha? O Duque perguntou. Está pedindo meu conselho? Como planetólogo? Sim. Você seguiria meu conselho? Se eu o achasse razoável? Muito bem, milord. Nunca viaje sozinho. O Duque desviou sua atenção dos controles. Só isso? Só isso, nunca viaje sozinho. Se uma tempestade separar você do grupo e obrigá-lo a pousar, Halleck perguntou, não há algo que se possa fazer? Algo é um campo muito vasto, Carnes disse. O que você faria? Paul perguntou. Carnes olhou duramente para o menino, depois voltou a dar atenção ao Duque. Eu me lembraria de garantir a integridade de meu traje de estador. Se ele estivesse fora da zona dos vermes ou nas pedras, ficaria com a nave. Se estivesse no alto deserto, me afastaria da nave o mais rápido possível. 1000 metros mais ou menos já dariam. Depois eu me esconderia debaixo de meu manto. Um verme acabaria pegando a nave, mas talvez não me notasse. E depois? Halleck perguntou. Carnes deu de ombros. Esperaria o verme ir embora. Só isso? Paul perguntou. Depois que o verme fosse embora, aí tentaria sair andando, Carnes disse. É preciso pisar leve, evitar as areias de percussão, as bacias de maré poeira, seguir na direção da zona rochosa mais próxima. Existem muitas dessas zonas. É possível sobreviver. Areias de percussão? Halleck perguntou. Uma forma de compactação da areia, Carnes disse. Basta o passo mais leve para fazê-las rufar. Os vermes sempre respondem a isso. E uma bacia de maré poeira? O Duque perguntou. Certas expressões no deserto foram preenchidas com terra com o passar dos séculos. Algumas são tão vastas que apresentam correntes e marés. Todas engolem os incautos que nelas pisam. Halleck voltou a se recostar e recomeçou a tocar o basilete. No mesmo instante, ele cantou. Feras selvagens do deserto ali caçam, esperam os inocentes passarem. Oh, não provoque os deuses do deserto, a menos que queiram um epitáfio solitário. Os perigos do... Ele se encalou e inclinou-se para a frente. Nuvem de poeira à frente, Sire. Já vi, Gurney. É o que estamos procurando, disse Carnes. Paul se esticou todo no assento para dar uma olhada e viu uma nuvem amarela encapelada bem perto da superfície do deserto, uns 30 quilômetros à frente. É uma de suas lagartas usinas, Carnes disse. Está na superfície, o que quer dizer que encontrou a especiaria. A nuvem é a areia expelida pelos exaustores depois da remoção da especiaria por centrifugação. Não há outra nuvem parecida com essa. A aeronave acima dela, o Duque disse. Estou vendo 2, 3, 4 vigias, Carnes disse. Estão à espera de uma trilha de verme. Trilha de verme? O Duque perguntou. Uma onda de areia que se move na direção da lagarta. Também devem ter sondas sísmicas na superfície. Os vermes, às vezes, enterram-se muito fundo e a onda não aparece. Carnes varreu o céu com um olhar. Deve haver um caleste por perto, mas não estou vendo. O verme sempre vem, hein? Halleck perguntou. Sempre. Paul se inclinou e tocou o ombro de Carnes. Qual é o tamanho da área demarcada por um verme? Carnes franziu o senho. O garoto continuava a fazer perguntas adultas. Depende do tamanho do verme. Qual é a variação? O Duque perguntou. Os grandes podem controlar 300 ou 400 km². Os pequenos... Ele se calou quando o Duque acionou os jatos de frenagem. A nave deu um solavanco e o sussurro dos propulsores de cauda se calou. As asas se estenderam e começaram a bater. O veículo tornou-se um tóptero perfeito quando o Duque inclinou a nave mantendo as asas numa batida suave e apontou o extremo leste, passada a lagartosina com sua mão esquerda. Aquilo é uma trilha de verme? Carnes se inclinou à frente do Duque para olhar ao longe. Paul e Halleck se acotovelaram, olhando na mesma direção, e Paul reparou que a escolta, surpresa com a manobra repentina, tinha seguido em frente, mas agora fazia volta. A lagartosina estava a uns 3 km de distância. No ponto indicado pelo Duque, sequências de dunas em meia-lua espalhavam ondas de sombra na direção do horizonte,
e atravessando-as feito uma linha de prumo que se estendia ao longe, via um monte alongado em movimento, uma crista de areia. Lembrava a Poe a turbulência causada por um peixe grande nadando logo abaixo da superfície. É um verme, Carnes disse, e dos grandes. Ele se recostou, agarrou o microfone do painel, digitou uma nova frequência no seletor. Olhando para o mapa quadriculado móvel acima de suas cabeças, ele disse ao microfone: chamando lagarta em Delta Jax 9, alerta de trilha de verme. Lagarta em Delta Jax 9, alerta de trilha de verme. Responda, por favor. Ele esperou. O alto-falante do painel emitiu chiados de estática. Depois ouviu-se uma voz. Quem chama Delta Jax 9? Câmbio. Parece meio tranquilos, Halleck disse. Carnes falou ao microfone. Voo não registrado, uns 3 km ao norte e a leste de vocês. Trilha de verme em curso de interceptação com sua posição. Contato estimado em 25 minutos. Uma outra voz trovejou no alto-falante. Aqui é o Vigia Controle. Avistamento confirmado. Aguarde definição de contato. Houve uma pausa e então. Contato em 26 minutos e contando. Foi uma estimativa precisa. Quem está nesse voo não registrado, câmbio? Halleck se livrou-se do cinto de segurança e se atirou entre Carnes e o Duque. É a frequência de trabalho normal, Carnes? Sim, por quê? Quem está ouvindo? Só as equipes de trabalho nesta área. Reduz a interferência. Mais uma vez o alto-falante crepitou e então. Aqui é Delta Jax 9. Quem fica com a bonificação deste avistamento, câmbio? Halleck olhou para o Duque. Carnes disse. Há uma bonificação proporcional ao carregamento de especiaria para quem der o primeiro alerta de verme. Eles querem saber. Diga-lhes quem viu aquele verme primeiro, Halleck disse. O Duque concordou. Carnes hesitou, depois ergueu o microfone. O crédito do avistamento vai para o Duque Leto Atreides. O Duque Leto Atreides, câmbio. A voz do alto-falante saiu monótona e parcialmente distorcida por uma explosão de estática. Entendido e obrigado. Agora diga para dividirem a bonificação entre eles, Halleck mandou. Diga que é o desejo do Duque. Carnes expirou fundo e então. É o desejo do Duque que vocês dividam a bonificação entre os tripulantes. Entenderam? Câmbio. Entendido e obrigado, respondeu o alto-falante. O Duque falou. Eu esqueci de mencionar que Gurney também é muito talentoso com relações públicas. Carnes virou-se para Halleck com a confusão estampada no seno franzido. É para que os homens saibam que o Duque se preocupa com a segurança deles, Halleck disse. A notícia vai se espalhar. Foi numa frequência de trabalho da área. É improvável que os agentes Harkonnen tenham ouvido. Ele olhou para fora para a cobertura aérea. E somos uma força considerável. Valia a pena correr o risco. O Duque inclinou a nave na direção da nuvem de areia que irrompia da lagarta usina. O que vai acontecer agora? Há um caleche aqui perto em algum lugar, Carnes disse. Vai aparecer e içar a lagarta. E se o caleche tivesse acidentado? Perguntou Halleck. Sempre se perde algum equipamento, Carnes disse. Aproxime-se e sobrevoe a lagarta, milord. Isso vai ser interessante. O Duque fechou a cara e ocupou-se dos controles ao entrarem numa zona de turbulência sobre a lagarta. Poe olhou para baixo, viu que a areia ainda era expelida pelo monstro de metal e plástico abaixo deles. Parecia um grande besouro azul e castanho com muitas estrelas que se estendiam em apêndices ao redor dele. Viu a boca de um gigantesco funil invertido enfiada na areia escura em frente ao veículo. É um veio rico em especiaria pela cor, Carnes disse. Vão continuar trabalhando até o último minuto. O Duque transferiu mais força para as asas, enrijeceu-as para uma descida mais abrupta e baixou um pouco, planando em círculo acima da lagarta. Uma olhadela para a esquerda e para a direita mostrou-lhe que sua cobertura mantinha a altitude e circulava acima deles. Poe estudou a nuvem amarela que jorrava dos exaustores da lagarta. Olhou para o deserto e para o rastro de verme que se aproximava. Não devíamos ouvi-los chamar o caleche? Halleck perguntou. Geralmente mantém a aeronave numa frequência diferente, Carnes disse. Não deveria haver 2 caleches de prontidão para cada lagarta? O Duque perguntou. Deve haver 26 homens naquela máquina lá embaixo. Não para mencionar o custo do equipamento. Carnes disse. Vocês não têm que... Ele foi interrompido quando o alto-falante explodiu com uma voz zangada. Alguém aí está vendo a aeronave? Não está respondendo. Um ruído distorcido crepitou no alto-falante, sufocado por um repentino sinal de cancelamento. Depois, ouviram-se o silêncio e a primeira voz.
Apresente-se pela ordem, câmbio. Aqui é o vigia controle. Da última vez que vi, a aeronave estava bem alta, seguindo em círculo para o noroeste. Não a estou vendo agora, câmbio. Vigia, vigia 1, negativo, câmbio. Vigia 2, negativo, câmbio. Vigia 3, negativo, câmbio. Silêncio. O Duque olhou para baixo. A sombra de sua própria nave estava justamente passando sobre a lagarta. Só 4 vigias, certo? Correto, disse Kynes. São 5 em nosso grupo, o Duque disse. Nossas naves são maiores. Podemos fazer caber mais 3 em cada uma. Os vigias devem ser capazes de levar 2 cada. Paul fez a conta mentalmente e disse. Só bom 3. Por que não tem 2 calestes para cada lagarta? Gritou o Duque. Vocês não têm equipamento extra suficiente, Kynes disse. Mais razão para proteger o que temos. Aonde pode ter ido aquele caleche? Alec perguntou. Poderia ter sido obrigado a pousar em algum lugar fora de vista, Kynes disse. O Duque agarrou o microfone, hesitou com o polegar suspenso sobre a chave. Como podem ter perdido o caleche de vista? Eles ficam de olho no chão, procurando trilhas de verme, Kynes disse. O Duque acionou a chave com o polegar e falou ao microfone. Aqui é seu Duque. Estamos descendo para evacuar a tripulação da Delta Jax 9. Todos os vigias têm ordens para fazer o mesmo. Os vigias pousarão no lado leste. Ficamos com o oeste. Câmbio. Esticou o braço, digitou sua frequência de comando, repetiu a ordem para sua própria cobertura aérea e entregou o microfone a Kynes. Kynes voltou à frequência de trabalho em uma voz e rompeu do alto-falante. Quase carga completa de especiaria. Temos quase uma carga completa. Não podemos deixar tudo para um maldito verme, câmbio. Dane-se a especiaria, o Duque gritou. Voltou a segurar o microfone e disse. Especiaria é o que não falta. Alugar em nossas naves para todos, exceto 3 de vocês. Tirem a sorte ou decidam como quiserem quem vai e quem fica. Mas vocês vão, isso é uma ordem. Ou voltou a enfiar o microfone nas mãos de Kynes e murmurou um perdão quando o planetólogo sacudiu o dedo machucado. Quanto tempo? Paul perguntou. 9 minutos, o Duque disse. Essa nave tem mais potência que as outras. Se decolarmos usando os jatos e com as asas em 3/4, poderemos acomodar mais um homem. A areia é fofa, Kynes disse. Com mais 4 homens a bordo numa decolagem a jato, poderíamos quebrar as asas, Sire, Alec disse. Não nesta nave, disse o Duque. Ele puxou os controles para trás quando o Topter passou planando ao lado da lagarta. As asas se inclinaram para cima e frearam o Topter, que deslizou até parar a quase 20 metros da usina. A lagarta agora estava silenciosa e a areia não jorrava mais de seus respiradouros. Emitia apenas um leve ronco mecânico que se tornou mais audível quando o Duque abriu a porta. Imediatamente suas narinas foram tomadas de assalto pelo odor de canela, forte e pungente. Com um sonoro bater de asas, a aeronave vigia pousou na areia do outro lado da lagarta. A escolta do próprio Duque mergulhou para aterrissar alinhada com ele. Paul, olhando para a usina, viu como todos os tópteros ficavam pequenos perto dela, mosquitos ao lado de um besouro alado. Gurney, você e Paul joguem fora aquele banco lá atrás, o Duque disse. Usa uma manivela para reduzir as asas manualmente a 3/4, ajustou-lhe o ângulo, verificou os controles de jatos. Por que diabos não estão saindo daquela máquina? Ainda tem esperança de que o caleche apareça, Kynes disse. Restam alguns minutos. Ele olhou para o leste. Todos se voltaram para olhar na mesma direção sem que vissem sinal do verme, mas havia uma sensação tensa e forte de ansiedade no ar. O Duque tomou o microfone, digitou sua frequência de comando e disse. 2 de vocês joguem fora seus geradores de escudo. Pela ordem. Assim conseguirão carregar mais um homem. Não vamos deixar ninguém para aquele monstro. Ele voltou à frequência de trabalho e gritou. Muito bem, vocês aí na Delta Jax 9. Para fora, já! É uma ordem direta de seu Duque. Toda pressa ou então vou fazer essa lagarta em pedaços com uma armalhês. Uma escotilha se abriu perto da frente da usina, uma outra atrás e uma terceira em cima. Homens saíram aos trambolhões, escorregando e descendo de 4 até a areia. Um homem alto, vestindo uma túnica de trabalho remendada, foi o último a aparecer. Ele pulou para uma esteira e dali para a areia. O Duque devolveu o microfone ao painel. Pendurou-se no degrau da aeronave e gritou. 2 homens para cada um dos vigias. O homem de túnica remendada começou a dividir sua tripulação aos pares, empurrando-os na direção do veículo que esperava do outro lado. 4 aqui! Gritou o Duque. 4 naquela nave lá atrás. Ele gesticulou com o dedo na direção de um dos tópicos da escolta diretamente atrás dele.
Os guardas acabavam de empurrar o gerador de escudo para fora. E quatro naquela nave lá. Ele apontou a outra nave da escolta que tinha se livrado do gerador de escudo. 3 em cada uma das outras. Corram, seus lobos da areia! O homem alto terminou de contar sua tripulação, veio caminhando com dificuldade pela areia, seguido por 3 de seus companheiros. Estou ouvindo o verme, mas não consigo vê-lo, Carnes disse. Os outros ouviram então um resvalar abrasivo, distante cada vez mais alto. Tamanho desleixo, maldição, o Duque resmungou. Ao redor deles, as aeronaves começaram a deixar areia. Fizeram o Duque se lembrar de certa vez nas selvas de seu planeta natal, da chegada repentina a uma clareira e das árvores carniceiras alçando voo, deixando para trás a carcaça de um gauro. Os especieiros chegaram com dificuldade ao flanco do tóptero. Começaram a subir a bordo, passando por trás do Duque. Halleck ajudou, puxando-o para a traseira do veículo. Já para dentro, rapazes, ele gritou. A toda pressa! Poe, espremido num canto por homem suado, sentiu o cheiro de medo na transpiração. Viu que 2 deles tinham ajustado mal as golas de seus trajes estiladores. Guardou a informação na memória para agir no futuro. Seu pai teria de impor uma disciplina mais rígida em relação aos trajes estiladores. Os homens tinham a tendência de ficar desleixados se essas coisas não fossem observadas. O último homem chegou ofegante à traseira do veículo e disse: O verme está quase em cima da gente. Decole! O Duque, de senho franzido, deslizou para seu assento e disse: Ainda temos quase 3 minutos de acordo com a primeira estimativa de contato. Certo, Carnes? Ele fechou a porta e verificou se estava bem fechada. É quase isso mesmo, milord, Carnes disse, e pensou. É, senhor, disse esse Duque. Tudo em ordem, Sire, Halleck disse. O Duque assentiu, viu a última nave da escolta decolar, ajustou a ignição, deu mais uma olhada nas asas e nos instrumentos e acionou a sequência dos jatos. A decolagem afundou o Duque e Carnes em seus bancos, comprimiu as pessoas na traseira. Carnes observou como o Duque manuseava os controles com suavidade e segurança. O tóptero estava totalmente no ar agora e o Duque estudava seus instrumentos. Olhava para as asas à esquerda e à direita. Está muito pesada, Sire, Halleck disse. Dentro dos limites de tolerância desta nave. Não, disse o Duque. Não achou realmente que eu me arriscaria a perder essa carga, não é, Gurney? Halleck abriu um sorriso largo e disse: Nem um pouco, Sire. O Duque inclinou a nave numa curva longa e suave, ascendendo acima da lagarta. Poe, espremido num canto ao lado de uma janela, olhou para baixo para a máquina silenciosa sobre a areia. A trilha de verme havia se interrompido a cerca de 400 metros da lagarta, e agora parecia haver turbulência na areia em volta da usina. O verme agora está embaixo da lagarta, Carnes disse. Vocês estão prestes a presenciar uma coisa que pouca gente já viu. Partículas de terra escureciam a areia em volta da lagarta. A máquina enorme começou a adernar para a direita. Um gigantesco redemoinho de areia começou a se formar ali, à direita da lagarta. Movia-se cada vez mais rápido. A areia e a terra agora enchiam o ar num raio de centenas de metros. E então eles o viram. Um buraco amplo surgiu na areia. A luz do sol faiscou nos raios brancos dentro dele. Poe estimou que o diâmetro do buraco era, no mínimo, o dobro do comprimento da lagarta. Ele viu a máquina deslizar para dentro daquela abertura num vagalhão de areia e terra. O buraco recuou. Deuses, que monstro! Murmurou um homem ao lado de Poe. Ficou com toda a nossa suada especiaria, grunhiu um outro. Alguém vai pagar por isso, disse o Duque. Prometo. Pela ausência de inflexão na voz, Poe percebeu a intensidade da ira de seu pai. Descobriu que sentia a mesma coisa. Era um desperdício criminoso. No silêncio que se seguiu, eles ouviram Carnes. Bendito seja o Criador e sua água, Carnes murmurou. Benditas suas indas e vindas, que sua passagem purifiquem o mundo, que ele conserve o mundo para seu povo. O que foi que disse? Perguntou o Duque, mas Carnes ficou em silêncio. Poe olhou para os homens amontoados ao redor dele. Estavam olhando fixa e receosamente para a nuca de Carnes. Um deles sussurrou. Liette. Carnes se virou, carrancudo. O homem se recolheu em seu assento envergonhado. Um outro, resgatado, começou a tossir numa tosse seca e áspera. No mesmo instante, ele deixou escapar um grito sufocado. Maldito seja este inferno! O duneiro alto, que tinha sido o último a sair da lagarta, disse: Fique calmo aí, Cos. Senão só vai fazer a tosse piorar. Ele se mexeu no meio dos homens até que conseguissem chegar à nuca do Duque. O senhor é o Duque Leto, não é?
ele disse. É ao senhor que a gente tem que agradecer por estar vivo. A gente ia morrer ali mesmo se o senhor não parecesse. Quieto, homem, e deixe o Duque pilotar a nave. Paul olhou para Halleck. O menestrel também tinha visto as rugas de tensão nos cantos da face de seu pai, pisando-se em ovos quando o Duque estava zangado. Leto, inclinando o helicóptero, começou a abandonar o grande círculo. Parou a um novo sinal de movimento na areia. O verme tinha se retirado pelas profundezas, e agora, perto de onde a lagarta estivera, viam-se dois vultos que deslocavam para o norte, afastando-se da depressão da areia. Pareciam deslizar sobre a superfície e mal levantavam poeira para marcar sua passagem. Quem são aqueles lá embaixo? O Duque gritou. Dois camaradas que pegaram uma carona com a gente, senhor, disse o Duneiro alto. Por que não disseram nada sobre eles? Resolveram correr o risco, senhor, respondeu o Duneiro. Milord, disse Kynes, eles sabem que não adianta tentar salvar homens apanhados no deserto em território de verme. Mandaremos uma nave buscá-los quando chegarmos à base, o Duque disse ríspido. Como desejar, milord. Kynes aqueceu. Mas o provável é que quando a nave chegar aqui, não haja nada para salvar. Mandaremos uma nave mesmo assim, afirmou o Duque. Estava bem ao lado de onde o verme apareceu, Paul disse. Como escaparam? As paredes do buraco desmoronaram e as distâncias acabam enganando, Kynes disse. Se está desperdiçando combustível aqui, Sire, arriscou Halleck. Certo, Gurney. O Duque fez a nave dar uma volta e rumar para a muralha escudo. Sua escolta deixou de circular no alto e assumiu posições acima e ao lado dele. Paul pensou no que o Duneiro e Kynes haviam dito. Ele detectava meias verdades e completas mentiras. Os homens na areia deslizavam sobre a superfície com tamanha segurança, movendo-se de uma maneira obviamente calculada para não atrair novamente o verme desde as profundezas onde se encontrava. Fremen, pensou Paul. Quem mais caminharia com tanta segurança sobre a areia? Quem mais não seria motivo de preocupação mais que natural, por não estar em perigo? Eles sabem viver aqui. Eles sabem ser mais espertos que o verme. O que os Fremen faziam naquela lagarta? Paul perguntou. Kynes girou. O Duneiro alto arregalou os olhos para Paul. Azul sobre azul sobre azul. Quem é o moleque? Ele perguntou. Halleck posicionou-se entre o homem e Paul e disse. Este é Paul A3, o herdeiro do Cal. Por que ele está dizendo que a gente tinha Fremen na nossa roncadeira? O homem perguntou. A descrição bate, Paul disse. Kynes riu alto. Não dá para identificar um Fremen só de olhar. Ele se voltou para o Duneiro. Você aí, quem eram aqueles homens? Amigos de um dos outros, o Duneiro disse. Só amigos de uma vila aí que queriam ver as areias da especiaria. Kynes se virou. Fremen. Mas ele estava recordando as palavras da lenda. Lisan Algarve não se deixará enganar por nenhum ardil. Já morreram, é quase certo, jovem senhor, o Duneiro disse. Não vamos falar mal deles. Mas Paul ouviu falsidade nas vozes de ambos. Sentiu a ameaça que colocara Halleck instintivamente na posição de guarda. Paul falou friamente. Um lugar terrível para morrer. Sem se virar, Kynes disse. Quando Deus determina que uma criatura morra num determinado lugar, ele faz os desejos da criatura de dirigirem para aquele lugar. Leto lançou um olhar duro para Kynes, e Kynes, devolvendo o olhar, viu-se transtornado por um fato que observara ali. Este Duque estava mais preocupado com os homens do que com a especiaria. Ele arriscou sua vida e a vida de seu filho para salvar estes homens. Deu pouca importância à perda de uma lagarta cheia de especiaria. O risco que os homens correram o deixou furioso. Um líder como esse poderia inspirar uma lealdade fanática. Seria difícil derrotá-lo. Contra sua própria vontade e contra todos os pareceres anteriores, Kynes admitiu para si mesmo. Gosto desse Duque.